Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nosso primeiro registro é um fato, no mínimo curioso, um fenômeno da natureza registrado por uma telespectadora aqui da Diário TV a partir do bairro da Granja Guarani, olhando em direção ao Vale do Paraíso. Olha só essa imagem, né? Aparentemente uma cabeça d'água, né? Chovendo apenas em um trecho, uma nuvem carregada e descarregando apenas em um local, né? Registro feito, repetindo, lá da Granja Guarani, aparentemente Vale do Paraíso. Nessa imagem, apesar de não haver uma explicação ainda realmente do que ocorreu, não recebemos aí relatos do Vale do Paraíso ou dessa região onde aparentemente aconteceu essa chuva isolada, ajuda a entender fatos como em Petrópolis recentemente, como vivemos aqui em 2011, quando só chove em uma determinada região, né? Às vezes chove lá na posse e no alto não caiu uma gota, né? Então quando a gente vê a nuvem assim descarregando somente em um local, né, tem uma ideia melhor desses fenômenos da natureza, né? E diante de tudo que temos vivido aí, né, que passamos ao longo dos últimos anos, os teresopolitanos acabam ficando ainda mais apreensivos. A próxima notícia é sobre esporte. Na próxima semana, Teresópolis recebe uma carreta que ficará estacionada na Praça Olímpica Luiz de Camões. Essa carreta é uma carreta do E-Museu do Esporte. É uma carreta que reúne o melhor do esporte nacional com experiências interativas, olha só aí o simulador, em diversas modalidades, o que é um incentivo para a iniciação na prática esportiva e também, né, a formação de monitores para a recepção em eventos culturais. Né? Haverá essas duas modalidades, exposição e simuladores, e também esse curso de formação. Essa carreta aí do projeto E-Museu do Esporte vai ficar estacionada na Praça Olímpica, na Várzea, a partir da próxima terça-feira, dia 8. Fica entre o dia 8 e o dia 13. São 24 ambientes diferentes no interior da carreta, sendo 13 galerias virtuais, 11 exposições e essa plataforma 3D que proporciona aí a atletas profissionais e amadores, né, a possibilidade de se aventurar em esportes como skate, tênis, ciclismo, entre outros. O governo estadual lançou mais um projeto de proteção animal, né? Um projeto aí que amplia o atendimento aos pets, fazendo a arrecadação daquelas tampinhas de garrafa que são revertidas em ração, em atendimentos médicos para animais em todo o estado. Dizer que o que me deixa mais feliz cada vez que eu vejo um evento desses é que nós estamos conseguindo fazer aquilo que nós nos propomos. Quando eu vejo aqui diferentes secretarias, além do Marcelo, tem o Tutuca, tem a Segov, eu acho que esse é o grande legado que a gente deixa aqui, Rosane, de que sozinhos nós não conseguimos fazer nada. E o grande exemplo disso são esses bichinhos aqui, que eles podem parecer bichinhos tão singelos, mas eles têm uma importância demais na vida de quem precisa deles. Eles são bichinhos solidários, bichinhos que dão amor, que dão companheirismo. E isso é muito do que a gente busca para esse estado hoje. Esse espírito de amor, doutora. Esse espírito da gente estar junto, batalhando um pelo outro. Essa fala do governador Cláudio Castro foi durante o lançamento do evento, né? Um evento que mistura reciclagem com arrecadação de recursos para a causa animal, né? Essas tampinhas de garrafas PET, elas são somadas e vendidas para reciclagem e todo o recurso será destinado para a causa animal no estado do Rio, atendendo aí gatos e cachorros. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, reportagem completa sobre esse tema, né, falando sobre os pontos de arrecadação e também como solicitar esse serviço aí junto ao governo estadual. Também na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, destaque para um assunto que tem sido discutido por vereadores aqui do município, também vereadores de cidades vizinhas, que é a criação de mais um distrito. Hoje temos 3, Zona Urbana, que é o primeiro distrito, segundo distrito, que é em direção à BR-116, a Rio Bahia, e o terceiro distrito, que é ao longo da RJ 130.
a Teresópolis e Friburgo. Porém, lá no finalzinho, entre aspas, dessas duas rodovias, já no limite com Nova Friburgo e também no limite lá em direção a Além Paraíba, limite com São José do Vale Rio Preto, Sumidouro, Sapucaia, para esses lados, há dezenas de localidades que ficam meio esquecidas. Água Quente, Gamboa, Independente de Motas, e visando aí ampliar aí a prestação de serviços que hoje são inexistentes nessas localidades tão distantes, né, principalmente para a classe política, tem sido discutida essa ampliação da cidade com mais essa divisão territorial. O assunto foi destacado na última edição do programa Café com Leonardo, que é do presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Vasconcelos, e é exibido aqui na Diário TV todas as sextas-feiras. Eu, quando venho conversando com alguns vereadores de São José, de Sapucaia, aqui mesmo de Teresópolis, a gente tem falado sobre o 4º distrito. Primeiro eu queria pedir aqui na tela o que na lei orgânica de Teresópolis pede para a criação de um distrito, para que a gente discute isso. O artigo 7º da lei orgânica, ele diz: são requisitos essenciais para a criação de um distrito. Primeiro, população, eleitorado e arrecadação não inferiores à 5ª parte exigida para a criação de um município. Segundo, existência de povoação sede, de pelo menos 100 moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. Isso é o primeiro requisito da lei orgânica. E é muito importante nós entendermos que aquela região que pega a partir de Serra do Capim, passa por dentro de Água Quente, faz um encontro lá em Motas, que é a divisão entre o 2º e o 3º distrito, é uma área muito grande, que tem condições financeiras para autossuficiência, inclusive é uma das regiões de maior produção agrícola, tem escola pública, tem posto policial, e tem outros requisitos que a lei orgânica ainda vem dizendo, pede que o IBGE faça um levantamento. A Constituição do Estado, mais lá na frente, pede que seja exigido ali um tabelionato, que seja instalado ali um cartório. E tem outra parte da Constituição do Estado que pede que ali tenha uma rede bancária. Então isso tudo é muito importante, levarmos serviços para a criação de um distrito. Não é como as pessoas têm dito aí na internet, que é uma loucura dividir mais. Não é dividir mais para quem fala que do centro da cidade é muito fácil. Agora, para quem está no interior e não tem nada, dividir mais é o tudo. Nós precisamos de ter uma escola de ensino médio no 4º distrito, nós precisamos ter um posto de saúde 24 horas no 4º distrito, nós precisamos lá de uma unidade de destacamento do Corpo de Bombeiros, nós precisamos de ter lá agência bancária. Se quem não concorda conosco, mas quem vive em Água Quente, ali em alguns lugares de Água Quente, sabe, nem sinal de telefone tem. O vereador Fabinho Filé vem brigando na Câmara por todos os seus mandatos, nós temos acompanhado, temos ajudado, e a Anatel diz que ali não tem interesse econômico para a ampliação de sinal telefônico. Mas, para quem não sabe, só a criação de um distrito já obriga o Estado a ter a expansão telefônica para o lugar. Então, nós não estamos dividindo o município de Teresópolis, nós estamos fazendo um ordenamento dentro da lei para que as coisas venham acontecer da maneira correta. Porque quando nós conseguirmos fazer com que a Constituição do Estado e a Constituição Municipal, que é a lei orgânica, ter todos esses objetivos alcançados, é criado um novo distrito. Quem conhece o trabalho da Diário TV, do jornal Diário de Teresópolis, sabe que ao longo dos anos nós temos aí tentado mostrar a realidade dessa gigantesca Teresópolis, né? Infelizmente, a maior parte dos teresopolitanos só conhece a zona urbana do município e talvez algum trechinho ou outro do interior, mas Teresópolis é muito grande. E entre essas duas estradas, a RJ-130 e a BR-116, há mais vida do que se imagina, há mais riqueza do que as pessoas compreendem em sua totalidade aqui em Teresópolis e, logicamente, também mais problemas, né? São muitas estradas, só para ter uma ideia, cerca de 700 quilômetros de estradas interligando em localidades diversas no interior do município. Bairros do interior que, na maioria das vezes, só recebem a visitação da classe política no período eleitoral, né? Depois ficam lá quase 4 anos de novo à míngua, né? Tem político que anda de calça apertada, sapatinho brilhante e na época de eleição coloca um tênis e tenta caminhar aí
em uma localidade ou outra e depois que se elege, consegue esse objetivo, não retorna para prestar o devido atendimento. Então, como tenho falado aqui ao longo desses últimos anos à frente do Boletim Informativo, e para quem conhece o trabalho do programa Mochileiro, se dedique a conhecer melhor Teresópolis, tire um fim de semana para passear pelo interior do município, veja a riqueza que nós temos aí no interior e tanta potencialidade que às vezes não é aproveitada justamente por falta de interesse político e da população, né? Afinal de contas, a gente, ou pelo menos a maioria das pessoas, só defende o que ela conhece, o que ela ama. Então conheça o interior do município, ame o interior do município. Teresópolis precisa crescer de maneira ordenada e também em direção à zona rural. Na zona urbana é evidente que não há mais para onde crescer, né? Cada vez mais aí temos problemas gerados por essa pressão antrópica que parece a cada dia ficar pior, né, a situação, e nada é feito. Então é preciso um olhar atento, carinhoso para o interior do município. Quer ver um exemplo que o interior e toda a cidade pode ganhar muito se for devidamente valorizado? É o turismo rural. Cada vez mais as pessoas que vivem nas grandes cidades têm interesse em conhecer as lavouras, conhecer a beleza cênica aí que cerca esses bairros do interior de Teresópolis, e para receber bem esse turista, bem esse visitante, é preciso que o interior seja melhor cuidado, né? Afinal de contas, se o turista sair lá do Rio de Janeiro, por exemplo, subir a serra, chegar lá no interior, não conseguir passar com seu veículo, se deparar com lixo, falta de estrutura, ele não vai querer voltar e vai procurar as cidades vizinhas. São muitos problemas, mas é uma cidade enorme que, se devidamente valorizada, pode crescer bastante de maneira ordenada. Recentemente, mostramos aqui, né, o depoimento de produtores rurais lá de Independente de Motas, lá no 3º Distrito, representando toda essa população que trabalha no campo, que vive da terra e há anos vem sofrendo aí pela falta de apoio. Eles dizem que há muita gente que pensa em parar de produzir justamente por estar esquecida, por não receber o devido apoio. Esta semana recebemos mais um vídeo, agora da região de Campo Limpo. Olha só o que diz o produtor Eliomar Leandro. Sou Eliomar Leandro da Silva, tenho 48 anos, moro na BR-116, no quilômetro 68, comunidade Campo Limpo, Teresópolis, Rio de Janeiro. Sou agricultor, parti por ramos de galinha caipira, mas está tudo difícil, nós não temos apoio de ninguém, do prefeito, do governador, dos deputados, de ninguém. Então a agricultura vai parar numa situação dessa, tudo caro, a ração é cara, os adubos é caro. Então a agricultura vai parar nessa situação que nós vamos aqui, ó, daqui a 2, 3 anos não temos mais condições de trabalhar. Então nós pedimos ajuda aí ao nosso governador do estado do Rio de Janeiro, ao nosso deputado, o prefeito, que dê um apoio na agricultura, porque está tudo caro, tudo difícil. Então nós pedimos uma ajuda aí para ajudar com o pessoal da agricultura, que está difícil para trabalhar. Foi sepultado no cemitério municipal Carlinda Berlim o corpo do ex-vereador Vanderli Braga. Vanderli José de Melo Torres Braga, 83 anos, também era advogado e foi vereador em Teresópolis por 5 mandatos consecutivos, entre 1983 e 2004. Né? O Vanderli foi bastante atuante, né? Diversas vezes foi personagem aqui de reportagens do Jornal Diário de Teresópolis, principalmente ainda não havia a Diário TV, e ele deixou a vida política lá em 2004, quando foi o seu último mandato, mas nos anos seguintes continuou exercendo a sua profissão e por ela também foi bastante reconhecido. Na última quinta-feira, a Prefeitura de Teresópolis anunciou a expansão, né, pelo menos agora mostrou as obras de expansão do cemitério municipal Carlinda Berlim, mais conhecido como Caingá. Esse é o principal campo santo do município e, de acordo com o governo municipal, estão em andamento as obras de construção de 1.032 novas gavetas mortuárias para aumentar a disponibilidade de vagas no Caingá, lá no bairro da Prata. A Prefeitura, em nota, lembra que já havia problemas, né, nessa falta de espaço para sepultamento no Caingá, em consequência da tragédia de 2011, quando perdemos
em uma mesma data, um grande volume de pessoas, centenas de teresopolitanos, e em consequência da pandemia de Covid-19 também foi maior aí o número de óbitos. Já são quase 1.000 pessoas aí vítimas fatais da Covid-19 nesse período de 2 anos. Essas mais de 1.000 gavetas estão sendo construídas lá nas últimas quadras do cemitério municipal do Carlinha da Berlim por uma empresa que foi contratada pela prefeitura, né? Serviço terceirizado. O prazo para a conclusão dessas obras aí é de 120 dias, né? Bom, esse serviço, já falamos sobre ele algumas vezes aqui na Diário TV, destacamos no Jornal Diário de Teresópolis, é mais daquele serviço que estava em atraso há bastante tempo. Nos últimos muitos anos, temos aí atentado para a falta de vagas nos cemitérios da cidade. Teresópolis já passa de 180 mil habitantes, e vem o censo aí que deve mostrar aí esse volume, né? Ela está na casa dos 180 mil habitantes e, consequentemente, todos os serviços acabam impactados. Além do Caingá, do Carlinha da Berlim, né? Que ele é mais conhecido, né? Mudou em 2005 para Carlinha da Berlim, mas é mais conhecido como Caingá. Os cemitérios do interior também precisam de atenção. Há 8 campos santos em localidades do interior do município. E é inadmissível uma família que perdeu um familiar, que mora lá em Serra do Capim, quase divisa lá com outros municípios, ter que fazer o velório e o sepultamento aqui no centro da cidade, porque o cemitério da localidade foi esquecido. Então, é preciso também ter um olhar aí mais apurado para os cemitérios do interior, né? Já é um momento difícil você realizar o sepultamento de um familiar, de um amigo, de um conhecido, e ainda ter que se deslocar uma grande distância para essa triste despedida. Então, atenção, prefeitura, terminando a obra aí do Caingá, dê uma olhadinha para os cemitérios do interior, porque eles também estão em situação precária. Teresópolis, ao longo da sua história, foi cenário por diversas vezes de produções de televisão, de comercial, ou seja, nossas belezas, o clima ameno da cidade, tudo isso tem atraído essas grandes produções. E agora a cidade está sendo cenário de uma série que deve ser lançada ainda em 2022. O repórter Luiz Bandeira esteve em um dos locais de gravação. Represália é uma produção nacional independente que está sendo rodada em Itaipava, em Petrópolis, e com locações internas gravadas em uma casa no bairro da Tijuca, em Teresópolis. A cidade de Teresópolis já foi cenário de comerciais, especiais, também de filmes e séries. E agora, mais uma vez, uma série está sendo rodada aqui na nossa cidade, nessa locação que você está acompanhando comigo agora. É a série Represália, uma série policial com trama, com violência, romance, muita aventura e, lógico, a nossa cidade aparecendo na sua telinha. Nós vamos conversar com personagens, vamos caminhar aqui no set de filmagens e mostrar para você, o nosso espectador. Com estreia prevista para este ano na plataforma Amazon Prime, a produção promete trazer muita ação, com pitadas de romance e suspense, como descreve o diretor da trama, Rodolfo Medeiros. O insight para essa produção foi falar um pouco também dos conflitos, né? Sociais e de conflitos políticos e urbanos também, que é inerente à nossa sociedade. Então a gente traz aí o protagonista, que é o personagem protagonista, que é o Cronos, que ele tem uma vingança, né? Ele tem um anseio de uma vingança. A trama gira em torno dessa vingança, né? E da corrupção e de toda essa mazela, né, que circula, né, a nossa sociedade, infelizmente. Represália tem como condutor das ações o personagem Cronos, interpretado por Marcos Tardim, que ultrapassa todos os limites para acertar contas com o passado. O Cronos é um grande presente que eu estou tendo profissionalmente, um personagem com muitos conflitos, com um desajuste emocional e psicológico profundo, uma saúde mental completamente abalada e avariada, né? Não é um psicopata, mas é um homem com traços de psicopatia muito presente, muito forte, que orquestra
o sequestro da família de um deputado corrupto, isso aí a gente pode falar, e que causam muitos transtornos, não só dentro do contexto da sociedade, né, e nós estamos falando da sociedade da Serra, né, a ação se passa na cidade aqui na Serra, e também todos os desdobramentos que vêm a partir de toda essa ação e toda essa articulação que ele tem. Por incrível que pareça, nós temos dentro do nosso contexto social muitos personagens que nós podemos buscar que têm traços de psicopatia, né? Que realmente acabam nos inspirando de alguma forma a construir essas nuances que caracterizam o personagem. Então, para nós é o trabalho mais gostoso, é o trabalho de investigação, de aproximação do personagem, de construção dessa atmosfera, de realmente nós irmos a cada dia alimentando um pouquinho mais esse monstro que vai nascendo. Esse personagem ele tem um ápice bem violento, bem complicado. Atores de Teresópolis participam de Represália. E nós conversamos com 2 destes representantes da nossa cidade. André Lobo, inicialmente profissional da área de entretenimento, quando tocava com muito sucesso em casas noturnas da cidade como DJ Lobo. Paralelo a isso, ingressou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E agora descobriu o talento para a interpretação e já está em sua 2ª produção, pois já havia participado da série Arcanjo Renegado. Foi por parte de teste mesmo, fiz no Rio, consegui, concretizei um sonho que era participar de uma grande série dessa. E por ironia do destino, viemos parar aqui em Teresópolis, na nossa região, na nossa terra. E você é um dos personagens também, né, representando a nossa cidade. Conta um pouco do teu personagem aqui na série. Eu sou um delegado, né, tenho pouco tempo de experiência como delegado, mas vim das Forças Especiais. Sou um cara super autoritário, entendeu? Não gosto de mulheres trabalhando comigo. Por ironia do destino, eu sou um delegado adjunto de uma delegada mulher. E por ter alguns problemas, ela ter algum familiar envolvido na cena, eu acabei assumindo esse caso. A jovem atriz Madu Borges, também moradora de Teresópolis, integra o elenco de Represália e contou um pouco da sua personagem. Bom, estou aqui com Madu Borges e Matheus Borges, são também atores que participam dessa super série que está sendo produzida aqui em Teresópolis. Começar com as damas, você me permite, tá, Matheus? Com a Madu. Que conta um pouquinho da sua personagem aqui nessa trama policial que tem romance, tem violência, bons atores e uma série que promete prender o espectador, não é isso? Uhum. A minha personagem é a Malu, ela está no último ano do colégio e ela é filha do deputado, irmã do Marcel. Ela é bem diferente do pai dela, ela é livre, ela ouve muito o coração dela, o que ela quer fazer, ela é bem liberta. E tem uma trama complicada para ela se apaixona, ela sofre, tem de um tudo na história dela. Olha só. E a Madu é daqui de Teresópolis, Madu? Eu sou aqui de Teresópolis. E a sua formação como atriz veio como? Então, eu só fiz curso de teatro quando criança, essa é a minha primeira experiência. Olha. E está sendo incrível. Vou falar então agora com o Matheus também, que na trama é irmão da Malu, filho do deputado também, e diferente, né, um pouco do que a personagem dela passa. A minha personagem passa por uns momentos complicados, né, de abuso sexual, abuso psicológico, abuso também por parte, né, da sociedade em si. Nossa, a trama traz, então, questões muito pertinentes. Sim. E fortes, né? Fortíssimas, inclusive. São cenas que vão ser, né, expostas ao público. Eu acredito que a galera vai curtir muito. Cenas fortes, mas interessantes porque vai rodar em cima de um personagem que muitas das vezes fica destacado, né, quando o assunto é político, e sempre engloba mais o lance do político. E nesse todo, a família está envolvida, né? Eu acredito que essa seja uma das partes mais ricas da série,
porque não envolve só o personagem político, envolve toda a família dele e o que aquele ser, né, aquele ser político fez com outra família. Então a família dele vai passar por uma vingança. Então tanto o personagem do Marcel, quanto o personagem da Madu, quanto o personagem da esposa do político vai passar por momentos bem delicados dentro da série, vai ser bem interessante e o público vai curtir bastante. As cenas gravadas em Teresópolis ocorreram nos bairros da Posse e Tijuca. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis tem uma reportagem muito legal falando sobre atrativos turísticos aí, culturais e naturais com entrada franca aqui em Teresópolis, né? Como passear pela cidade, como visitar atrativos sem gastar nada ou quase nada, né? Alguns exemplos, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, tem atração para todos os públicos, a Feirinha do Alto, entre outros aí, isso somente na região do Alto, né? A reportagem tem como foco esse lado da cidade, né? Tem atrativos naturais, como as cachoeiras da piscina Sloper, aí a linha férrea, a antiga linha férrea, tem a feirinha, tem um horto municipal, que aliás foi um grande acerto, né? Essa reabertura do horto municipal, entrada franca, o local para piquenique, para receber a criançada e também para divertir o seu pet. Muitas atrações, Teresópolis tem muito a oferecer ao turista e também, logicamente, principalmente, o morador de Teresópolis. Infelizmente, muitos aí acabam desconhecendo tantas coisas interessantes que temos em nosso município. Se você quiser saber mais, edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Bom, essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!